Sejam bem-vindos a mais um LusaCast, o nosso podcast sobre empreendedorismo, gestão, histórias inspiradoras e ideias que conectam. Hoje eu trago para vocês a Aline Bicalho. Eu vou ler sobre a Aline Bicalho porque ela tem tanta coisa boa no currículo que eu não fui capaz de gravar. Aline, obrigada por ter vindo. É uma honra entrevistar uma mulher como você. Vou fazer um breve aqui sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória para as pessoas te conhecerem melhor, tá? Maravilha. Prazer, Priscila. Aline Bicalho é executiva global de tecnologia e transformação digital, com mais de 20 anos de experiência liderando grandes programas no Brasil, Europa, Estados Unidos e na Índia. É especialista em transformação, integração de sistemas, inovação e excelência operacional em ambientes complexos. A gente gosta de uma complexidade. Atua na gestão de times multiculturais, relacionamento com C-Level e aceleração de resultado para grandes corporações, além de ser mãe de 2 adolescentes e ter viajado o mundo e de estar aqui comigo para contar histórias sobre liderança baseada em forças e narrativa de valor. Obrigada pela sua presença. Eu te apresentei, mas eu queria que você contasse a sua história. Como é que foi a história dessa mineira que rodou o mundo, que foi para a Índia, que foi para a Europa, que está aqui de novo, para as pessoas te conhecerem melhor? Por favor. Maravilha. Bom, antes de mais nada, muito obrigada ao Lusa Group, a você, Priscila, pelo convite. É um prazer estar aqui, contar um pouquinho dessa história. Na verdade, a construção, ela é diária. E claro que no meio do caminho a gente tem intempéries, mas quando a gente tem um valor e quando a gente tem um norte a seguir, a gente acaba indo muito certinho nessa direção. Então, eu sou mineira de Belo Horizonte, mas sempre tive um sonho muito grande de falar inglês. E esse era o meu sonho. Então, uma família de 4 filhos, pensar ir para o exterior era uma coisa muito difícil. Há uns tempos atrás não tinha Google Flights, então era tudo muito difícil, não tinha nada. E aí eu fui buscando, então, essa questão de quero aprender inglês. E muito nessa questão do gratuito. Então, mais ou menos aí em 97, eu fui como YMCA Camp Counselor para os Estados Unidos. E aí, aqui em Belo Horizonte, indo para clubes, treinando crianças, aprendendo a brincar com crianças, porque lá nos Estados Unidos a gente ia brincar com crianças durante as férias americanas. E aí foi super legal, então comecei aí a sair um pouco dessas montanhas de Minas. E depois, em 99, já fazendo engenharia também, eu sempre era aquela do jornalzinho, ia lá pro departamento lá de estudantes e ficava vendo jornal gratuito. E aí eu vi um intercâmbio pra gente fazer uma graduação sanduíche, e aí eu tinha os pré-requisitos, passei na prova, então eu fiz meu 3º ano de engenharia na França. Ou seja, mais uma vez, expandindo o horizonte das montanhas de Minas e aí alçando voos e mares maiores, né? Aí logo depois me formei e sou engenheira e acabei mudando para São Paulo, então morei em São Paulo 15 anos, muito começando nessa área de processos, essa área de entender as dores desse negócio, entender a dor de uma pessoa executando uma certa atividade no mundo profissional. E então comecei esse mundo de consultoria, de transformação e comecei a trabalhar com sistemas, SAP, depois sistemas customizados, desenvolvimento Java, .NET, Adobe. Eu comecei a ver que não era a tecnologia que me movia, mas eram sim as pessoas. Então eu levo muito um mantra da gente desenvolver pessoas antes de desenvolver solução. Isso é o que eu carrego comigo até hoje. Então, muito alinhada às dores do negócio, trazendo soluções otimizadas, digitalizando processos e entregando o melhor valor que a gente pode entregar como pessoa, mas também como organização para o mundo. Muito bom. Você já tocou num ponto que eu gosto muito, que a gente sabe que você também gosta muito, que são as pessoas. Então, a primeira pergunta que eu ia fazer para você como mulher, com essa trajetória toda que você acabou de contar aí, que é longa, mas que não é uma trajetória que se adquire da noite para o dia, o que é que você vê como crenças que trava as mulheres, que buscam liderança e que buscam se posicionar no mercado dentro de uma atividade específica? Às vezes é uma atividade dominada por homens, como a engenharia, por exemplo, ou às vezes é uma atividade mais genérica, mas não pensando na atividade em si, mas quais são as crenças que bloqueia essa mulher, com toda a história que a gente tem por trás, com toda a vida que a gente tem por trás, que todo mundo já sabe, é clichê, não vou ficar falando sobre isso aqui nesse momento. O que é que você acha que mais bloqueia essa mulher que quer ser uma mulher como você? Porque você é uma mulher inspiração. É uma verdadeira inspiração. Eu te vi falar recentemente e fiquei super impactada com o seu jeito, com a sua genuinidade, com a sua facilidade de comunicação, com o seu espírito de servir e o espírito de que as pessoas aprendam com você. Então, fala um pouco dessas crenças que a gente conhece, que a gente sabe que limita as mulheres hoje em dia. Uma das grandes crenças que eu acho é o medo de não saber fazer, o medo de não entregar, a vergonha de não entregar aquilo que a gente gostaria de entregar. Então, esse medo da entrega, do não conseguir,
do falhar, este é um medo que a gente carrega muito, porque na humanidade nós olhamos muito pela questão do cuidar as mulheres, né? Do cuidar. E aí a gente tem muito esse olhar do cuidar. Então, quando a gente faz alguma coisa, a gente erra, parece que a gente não está sendo muito complacente com o cuidado, porque o cuidado, ele molda as pessoas no sentido de, tipo, não prejudico ninguém, não dá errado, dá tudo certinho. Cuidar vai muito no deixar fazer tudo muito certinho, as pessoas sejam felizes ao seu redor. E se a gente erra, talvez aquilo ali, ele vem todo um antepassado que vem atrás e fala assim, a gente não pode errar. Então o medo de errar é muito grande, é uma grande crença limitante que eu mesma, e a gente pensa assim, né, depois que a gente fica grande, melhora? Não! Todos os dias a gente vai se deparar com esse medo. Mas também tem uma certeza muito grande de que a gente está fazendo a coisa certa. Então, quando a gente tem essa certeza de que é o melhor que eu faço, é da forma mais planejada possível, mas mesmo assim os erros podem acontecer, aí eu acho que fica mais leve. Então, uma grande crença é isso, né? Eu tenho que saber fazer tudo e tudo tem que ser perfeito. 100%. Assim, é exímio, que todo mundo vai gostar e eu vou agradar todo mundo. Então, essa crença também de agradar todo mundo, ela é muito pesada, principalmente, eu acho que para nós, mulheres, que não podemos errar na nossa trajetória, da gente provar que a gente vai muito mais do que além do cuidado. A gente pode cuidar, mas a gente também pode entregar. A gente também pode agregar valor. E não só cuidar, mas cuidar também faz parte, sim, eu gosto de cuidar, eu gosto de trazer outras pessoas comigo. Para mim o sucesso ele só faz sentido se são muitas pessoas que cruzam aquela linha de chegada. Só eu cruzar a linha de chegada não é tão legal, e eu me realizo assim, eu me realizo na chegada das outras pessoas, eu me realizo assim, eu chego, se as pessoas chegam, eu já estou chegando. Com certeza. É meio que implícito ali, se as pessoas estão chegando é porque eu também estou chegando. Sim, e quando uma mulher cresce e ver outras mulheres crescendo é muito gratificante. A gente sabendo desse contexto, né? De cuidar, às vezes não somos cuidadas, e de cuidar e de entregar sem errar. É praticamente impossível, né? A gente conseguir todos esses papéis e ser 100% nas entregas. Então, eu gosto de colocar que às vezes nós somos melhores profissionais e piores mães, às vezes nós somos melhores executivas e piores esposas, às vezes nós somos melhores amigas e piores executivas. Então, é entender o que a gente pode fazer dentro da realidade que a gente tem. Isso. E são momentos, né? Porque tem hora que eu sou melhor mãe. Sim. E pior profissional. Tem hora que eu sou melhor profissional e pior mãe. Então é um ciclo que ele tem que estar só equilibrado. E quando a gente descobre que não tem perfeição, que todos os aspectos da nossa vida vão ser equilibrados, na verdade, quando a gente começa a ligar a chave, que na verdade é o equilíbrio mútuo entre eles que vai fazendo essa régua dar certo, e a gente vai ter orgulho da nossa carreira, orgulho de ser quem somos, é quando a gente começa a identificar que, assim, é um caos, mas o caos se equilibra. Gostei do caos se equilibra. Eu falo, às vezes as pessoas me perguntam, Priscila, mas como é que você equilibra tudo? Aí eu falo, é um mini caos. Mas é o caos que se equilibra, não é? O que é esse caos? Se a gente está entregando, se a gente está tentando, se a gente está absorvendo tudo que está ao nosso redor, e se eu tô aqui, eu tô no evento ontem, eu tô de manhã no planejamento estratégico, eu tô cuidando da minha filha para dormir e tô cuidando dela para acordar. Que caos? É de fato um caos ou a gente considera que isso é um caos? Porque é difícil administrar esse tal desse caos. Não tem receita de bolo, não está escrito em nenhum livro, isso é individual, cada um tem que identificar o que funciona para você, e também não tem que ter moldes, né? Então, vou seguir aquele exemplo. Então, quando a gente fala em podcasts como esse, é legal, mas é legal para vocês verem, captarem o que faz sentido e vocês formarem a linha do equilíbrio que funciona para vocês. Sim. Ela é individual e cada um faz o que dá, mas sabendo que não dá para fazer tudo, não dá para tudo ser perfeito, e a gente também não vai agradar todo mundo, né? É difícil, porque a gente quer agradar, ainda tem aquele negócio de querer agradar todo mundo. Então, se a gente conseguir já ter respeito por todo mundo, já é um grande passo. Tenho muito contato com empreendedores pequenos, né? Micro, médios, pequenos empreendedores. E as pessoas, quando a gente fala de planejamento estratégico, se assustam. Acho que é coisa de grandes empresas ou de gente que tem muito conhecimento, coisas de livro, de universidade, de faculdade de engenharia, de faculdade de administração. Dá uma dica, porque não é.
Não é? Quando eu falo plano, é exatamente, é um plano de uma pequena viagem, um plano de uma pequena mudança, é um plano de levar a organização para X, para Y, para Norte, para Sul. Às vezes até num caderno. Às vezes eu ajudo a microempreendedores sem nenhum custo e eu falo, pega um caderninho, anota o que é que você precisa, o que você quer atingir, quais são os passos para você chegar nisso daí e o que é que você vai conquistar com esses passos, o que é que pode acontecer no meio do caminho que você precisa gastar, que você precisa comprar, que você precisa contratar para chegar nesse plano. Só que as pessoas ficam muito assustadas. E não é à toa que o brasileiro, 60% das empresas, os microempreendedores, fecham nos primeiros 5 anos de vida. Dá uma dica de todas as organizações que você já passou, básica e assertiva, rápida. Gente, não é um plano complicado, né? Pode ser num caderno. Fala um pouco sobre planejamento. Tem muito, acho que tem a ver muito com a crença limitante também, da gente não... Tudo tem que ser perfeito e tudo tem que ser grande. Na verdade, não. Tudo tem que ser pequeno e ágil. Boa, muito boa, adorei. Tudo tem que ser pequeno e ágil. Veio a metodologia ágil lá nos anos 2000, né? Que a gente faz tudo em pequenos sprints, ou seja, sim, faz um tiquinho, entrega, faz um tiquinho. A constância, ela é mais importante do que o plano arrojado, ou então toda a elaboração, né? As entregas contínuas, elas são mais importantes para a gente provar e para a gente, eu diria, revigorar que, estamos no lugar certo, é para lá que a gente tem que manter-se indo. Mas não é complicado, mas exige disciplina. Exige trabalho. Então, só ficar rodando ou crio, não, tem que ter disciplina, tem que ter trabalho, tem que ter foco. E pode ser um caderno, pode ser uma folha de pão, pode ser qualquer coisa. Mas é bom a gente colocar... Tem gente que escreve, tem gente que é mais visual, tem gente que não. Então, cada um vai no seu jeito, não precisa de um papel. Tem uns que precisam. Mas se tiver muito claro nessa cabeça e você guardar, que bom, tá, né? Como vocês quiserem. No entanto, tem que saber que pode ser pequeno e não precisa ser super elaborado. E então entregas contínuas, alimentação contínua, e aí o plano ele vai saindo. E claro, momentos de desesperos, de reclamação, de lamúrias vão acontecer, e o que pode acontecer é, acaba com o plano. Não, tem que repensar, o plano ainda é válido? Faz sentido? Está ainda muito aderente aos valores? Está muito aderente à estratégia? Tá, não tá? Muda, não muda? E essa certeza de que os planos vão mudar. Então, não é tristeza, não é demérito saber que o plano mudou. O plano pode mudar. O que a gente tem que ter certeza é que ao final temos que entregar algo, porque é esse algo que vai nos deixar felizes. É esse algo que vai falar, eu consigo, eu tenho valor. Isso aí foi por mim, meu esforço, ou os meus 2 cents, né? Assim, é meu. E aí, quando a gente se sente apoderado, a gente se sente mais forte. A gente começa a se conhecer melhor. E aí a gente vê que não é um plano que dá errado ou algum erro que define a gente, porque a gente já sabe quem a gente é. Teve algum momento de virada da sua carreira que foi marcante e que você considera que foi muito importante na sua vida? Olha, tiveram vários momentos de virada, né? E eu vou te dizer até um recente agora, em 2022, não é tão longe, né? Eu trabalhava no exterior, e aí lá nesse exterior era um projeto muito grande, a gente tinha 500 pessoas, nessas 500 pessoas eu tinha um time muito grande, dessas 500 eu tinha 70 pessoas que ficavam responsáveis por uma parte de um software que era a ponta final do software, geração de relatórios num laboratório. E éramos 10 pessoas do mesmo nível, e aí aquele negócio do medo que eu falei que a gente tem que lutar todos os dias, né? E da decepção de errar, da decepção de não acertar, de não estar fazendo tudo certo, né? Eu lembro que a aplicação a gente entrou em produção e a minha aplicação era a última, né? Então os erros eles são detectados no relatório, que é o produto final, é o relatório. Então os erros são identificados no relatório e aí minha aplicação tinha aquele... Nossa, mas era um mundo de erros. Nossa, aquela decepção, aquela tristeza, o que eu faço? E aí a gente viu que não era erro, era uma decisão nossa que a gente não ia desenvolver uma funcionalidade específica lá de um relatório. Mas na hora que você está no Go Live, na produção, quem quer saber se é funcionalidade, se é eu não consegui atender o negócio.
apesar de ter sido uma decisão em conjunto da gente não atender aquele requisito. Mas tudo bem, corremos, fizemos, reduzimos a nossa fila lá de incidentes. Aí meu diretor me liga, eu falei, nossa, vai me reclamar, então vai me demitir. Pois nessa ligação, então, veio o medo, veio a tristeza, né? A tristeza de eu estar numa aplicação que deu muito bug, ou não entreguei todas as funcionalidades acordadas, que não estavam acordadas, mas por que eu não lutei por elas, né? Ai, meu Deus, onde é que eu errei? Eu podia, na hora que a gente decidiu, não vamos fazer, eu devia ter falado, fazemos, porque... É que depois fica mais fácil, a gente... Enfim, onde que eu errei? E aí nessa ele falou assim, Aline, olha, nós estamos, as oportunidades do grupo estão surgindo, então seu trabalho é muito legal. Isso quando ele te ligou? Quando ele me ligou. Eu imaginei você já morrendo achando que ia ser demitida. Eu falei, vou ser demitida, que isso tão de erro. Organizei a aplicação, voltamos lá para um patamar aceitável, aquele fogo, apagou o fogo já estava apagado. Aí estava uma brasa. Aí eu falei, nossa, beleza, é agora, a brasa foi, então... E aí ele falou assim, então tem muitas oportunidades no grupo, e aí eu queria então que você assumisse como head desse mesmo produto grandão, das 500 pessoas, numa outra área de negócio. Eu atendi uma área de negócio, eu falei, então agora você vai assumir o projeto todo na área de negócio. Eu falei assim, nossa, mas sou eu mesma? Porque nessa aplicação, a gente tinha 10 pares, eu era brasileira, mulher. Então, só para vocês falarem que assim, é um trabalho constante da gente lutar com as nossas crenças limitantes. Por mais autoconhecimento que a gente tenha, ou por mais anos de vida que a gente tenha vivido, elas podem chegar mansas ou turbulentas, mas se a gente tem um pouco mais de clareza, um pouco mais de serenidade, a gente começa a desanuviar isso daí e a gente aceita oportunidades. Então, na hora que eu pensei assim, nossa, mas eu sou a única brasileira... Você disse isso pra ele? E mulher. Ou você só se questionou? E aí eu falei, eu mesma? E eu falei. Sim. Então, olha só, gente, 2022, apesar de tudo que eu já tinha percorrido na minha carreira, veio o medo, veio o medo de errar, o medo de não conseguir e o medo de ser incapaz. Você achava porque eu era brasileira. Você achava, de fato, que tinha pessoas melhores que você pra assumir aquilo ali? E aí eu falo assim, tinham pessoas mais danadinhas para falar, porque eu sou mais recatada para falar, tinham pessoas muito... E aí aquele negócio, tem que identificar o que se precisa, né? Então, estavam precisando de mim, não estavam precisando de uma pessoa mais agitada para falar ali, né? Então, daquele meu bloco, não, tinham pessoas tão capacitadas quanto a mim. Mas ele viu algo em você que nem você viu. Mas ele viu, talvez, esse olhar para o outro, esse olhar da construção, do decidir, do traçar norte, do seguir norte, do desviar um pouquinho, mas levar a multidão comigo. Então, acho que essa é uma característica que ele viu, que ele falou assim, não, ali nesse ambiente, que era um ambiente muito mais disperso, então com todos os países da Europa, Estados Unidos, Austrália, Brasil, era um ambiente muito maior do que a Europa, ele falou, não, a Aline vai conseguir. E talvez pelo jeito brasileiro, multicultural, né, de resolve os criativo. de todo mundo. Então, na verdade, o que eu imaginava que, tipo assim, não, eu sou brasileira e mulher, né, em 2022, com toda essa minha potência já, esse meu autoconhecimento, essa minha potência de tipo assim, não, crenças limitantes, não, eu jamais. sei entregar, não. Vem. Então é um trabalho constante que a gente tem que fazer conosco todos os dias, de saber quem a gente é, os nossos potenciais e trabalhar neles, para que essas crenças não se limitem. E você então, aceitou, claro. Teve um pontapé desse meu gestor, Olivier Argot, e fui então assumir um novo desafio, né? Então, teve esse pontapé. Obrigada, Olivier Argot. Obrigada. Ele te deu um pontapé que você estava ali no bang jump, mas estava sem coragem, pensei que eu ia digamos, ficar ali. Né? Eu até falei com ele assim, não, Sério? mas agora que eu tô na brasa, né? Porque tava no fogo, agora que eu tô na brasa, deixa eu ainda acabar a brasa. Não, é aquela necessidade de entregar tudo bonito. Não que ainda já era suficiente, a brasa já era suficiente para o que a organização precisava. Ainda tô na brasa. Nossa, eu ainda tenho que acalmar a brasa, varrer a brasa, plantar grama, deixar flores para depois sair. Naquela visão de tem que ser tudo perfeito. E ele falou assim, Aline, mas a oportunidade é agora. Eu falei, nossa, mas eu vou deixar a brasa? Eu queria deixar flores. Não esqueça, né? Então foi bom esse pontapé. E aí é que a gente fala, né? De ambientes seguros que nos escutem, e ambientes seguros também que tirem da gente aquela nuvem que às vezes fica nos nossos olhos, né? Então,
Esse é um caso muito recente aí, e apesar de todo o conhecimento que eu já tinha de ser quem eu sou, do meu autoconhecimento, dos trabalhos que eu já fazia como coach mesmo, né? Então, já fiz esses trabalhos de coach para tirar a nuvem de outras pessoas, mas eu também tinha nuvem nos meus próprios olhos. Ou seja, você já estava entregando o que a organização precisava, apesar de ser brasa, e você não conseguia visualizar isso. É claro que esse foi um momento específico de uma virada, assim, que você teve alguém que visualizou em você alguma coisa que nem você mesmo viu, não é? Mas a gente às vezes fica esperando essa virada e não acontece essa virada na nossa carreira. Acontece momentos constantes que vão fazendo a gente evoluir na carreira, que o seu caso também foi muito isso, não é? Eu acho que a carreira, ela não tem do dia pra noite. Do dia pra noite. Não você estava preparada, né? Não. Você pegou o cavalo selado, mas você estava preparado para aquele cavalo. Não existe do dia pra noite. É tudo uma construção. E por isso que eu sempre trago, é construção diária. É aprender a fazer plano diário. E é plano assim, nossa, o que eu tenho que fazer hoje? Nossa, eu tenho que fazer o supermercado, tenho que deixar minha filha, tenho que trabalhar, tenho que fazer uma viagem, tenho que fazer um podcast, tenho que fazer isso aqui. Planeja isso aí. Mas, e aí não precisa ser muito milimetrado, certinho, na régua, não. Mais ou menos, mas tem que ter um planejamento. Porque senão, no final do dia, a gente não entrega nada, a gente fica naquele caos, e esse caos, ele não nos equilibra. Esse é o caos que realmente nos tira do ponto de equilíbrio que a gente falou, que são vários caos e a gente tem que tentar equilibrar, mas se no final a gente não entrega nada, aí realmente... Poxa, não valeu a pena, nós né? Temos um problema. Como é que você falou? É um caos equilibrado, né? É um caos equilibrado, isso. Agora, se a gente não entrega nada, aí é só caos, não tem nada de equilíbrio. Sim. O equilíbrio, ele tem a ver com realização, com entrega. Muito bom. Com satisfação. Sobre a sua trajetória fora do país, todo brasileiro adora fora do Brasil. O brasileiro sonha em morar fora. Eu sei porque eu também fui babá. Eu também me candidatei a esses programas de trabalhar gratuitamente para aprender inglês, porque eu achava que fora do Brasil é que eu ia construir minha carreira, fora do Brasil é que eu ia ser feliz. E eu vejo muitos brasileiros com esse sonho. Quer ir para fora. Às vezes a pessoa vai limpar um chão, mas a pessoa quer ir para Europa. A pessoa quer ir para Austrália. A pessoa quer entender o que é aquele mundo da América, né? Como é que os americanos trabalham. Como é que foi isso pra você? Ficar tanto tempo fora, ter essa raiz mineira, que eu vejo que você brilha, os seus olhos brilham quando você fala de Brasil, não é? E você não tem cara de brasileira na Europa, você tem cara de europeia na Europa. Até de americana também você tem cara, você é uma brasileira com cara de gringa, como a gente fala. Como é que foi isso? Ir para os Estados Unidos, ir para a Europa, ir para a Índia. Me conta um pouco dessa trajetória, desse desejo. Eu sei que o desejo era desde novinha, já foi lá fazer trabalho voluntário, foi estudar no high school, mas me conta isso depois como carreira mesmo. É difícil? Como é que foi você enfrentar isso? Como é que foram os objetivos que você tinha na cabeça? Como é que foram os obstáculos, né? Porque as pessoas vão às vezes com um sonho, mas morar fora é muito duro. Muito duro estar sozinha, é muito duro ser estrangeira, né? As pessoas já têm ali o trabalho delas, já têm a vida delas, e depois quando a gente vai adulto é ainda mais difícil. Conta um pouco sobre isso. Olha, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Se esse é um sonho de qualquer um, planeje e vá. O sonho. Se jogue. E tudo bem ir limpando, ir olhando o menino, indo, né, como babá, mas se esse é um sonho, se esse está no seu plano, realize o sonho. É legal, realizar sonhos é muito legal. No meu caso, eu tenho uma conduta que assim, em todo lugar que eu vou, eu sou eu. Boa. Eu sou eu. Às vezes eu tenho que florescer onde eu estou plantada. Boa. Mas é claro que eu gosto do calorzinho. Eu gosto de trabalhar sem casaco. Por isso você voltou. Eu gosto de trabalhar sem casaco. Então, na verdade, assim, a gente floresce onde a gente está plantado. Se eu estiver aqui para o Polo Norte, eu vou para o Polo Norte. Mas tem que ter uma missão. Tem que estar muito atrelado àquilo que eu quero e àquilo que eu tenho vontade de realizar. Então, se o seu sonho é realizar, ir para o exterior para fazer qualquer coisa, realize. Então, mas o meu sonho de realização é contribuir em qualquer lugar onde eu estiver. Para o crescimento de alguém. Para o crescimento de alguém e de uma organização. Então, essa organização pode ser brasileira, pode ser americana, pode ser luxemburguesa, pode ser chinesa, mas na qual eu encontro as pessoas, eu consigo desenvolvê-las igualmente e todas nós cruzemos a linha de chegada. Muito bom. Eu já fiquei com desejo de ser sua mentorada. Porque o jeito que você fala, de que você precisa que alguém cresça para você se sentir satisfeita.
E você, ou alguém, ou alguma organização, ou algum projeto. Então é assim, a gente fala, hoje em dia tá muito mal falar de performance. A internet só fala de performance, né? E parece que é uma coisa fácil que da noite pro dia acontece, e o Instagram às vezes mostra isso. Não é. De fato, não é. Como é que você leva isso? Eu sei que você dá umas mentorias, que você trabalha voluntariamente também com isso. Como é que você leva isso pra cabeça das pessoas? Olha, gente, não é da noite pro dia. Trabalhar nos Estados Unidos, trabalhar fora, foi uma decisão que eu tinha esses objetivos, né? E foram se acostando de ajudar alguém ou as organizações a assumir aquele papel ali, independente de ser fora do Brasil ou ser dentro do Brasil. Como é que você orienta essas pessoas de que tem esse sonho de qualquer coisa, mas que fica ali na malemolência, ou que falta recursos financeiros, falta recursos práticos, falta coisas, e ela não consegue, né, melhorar. Eu digo isso porque, assim, foi aquilo que você falou, é recente, era 2022, você já é mulher feita e você não acreditou, né? Não acreditou que aquele cargo era pra você. Às vezes eu passo por isso, assim, meu Deus, eu tenho que fazer isso mesmo? Eu nem sei fazer isso, tá? Mas vamos pro Google, vamos pro ChatGPT que eles vão me ensinar, ou vamos procurar alguém que possa me ajudar. Como é que você faz isso com as pessoas? Então, assim, logo que eu identifiquei lá em Luxemburgo, eu senti uma necessidade de ir um pouquinho mais além nessa ajuda ao outro. Uhum. E aí eu fiz um curso de coach, eu falei assim, vou ajudar. E o coach, ele tem muito a ver com planejamento. Porque o coach, na verdade, você planeja e ali você vai identificando suas crenças limitantes e a gente vai trabalhando as crenças limitantes. E a gente vem e fala assim, era muito limitante. Opa, tira a nuvem do olhar. Tira a nuvem do olhar. Então a gente trabalha muito com norte, que norte é esse que a gente quer chegar, e trabalhando nas sessões, tira a nuvem e tira essas crenças limitantes e a gente consegue ter os insights. Então, no coach é isso. E na mentoria, ele vem muito no compartilhamento de experiências. Uhum. E nós crescemos muito com experiências. Verdade. Então, os dois processos me ajudaram muito. Por quê? Porque são dois processos de troca. Não sou eu fazendo coach ou eu sendo a mentora, eu também aprendo, eu fico sendo mentorada e coachee quando eu exerço esse papel na escuta. Então, para mim, funciona muito a escuta. E nesses processos, o que eu tento muito é isso, é traçar norte e tentar tirar a nuvem de olhares. Traçar metas, tirar essas crenças limitantes e deixar as pessoas caminharem em direção aonde elas querem caminhar. Seja ir para fora, seja ficar no Brasil. Eu nunca tive um sonho de... Era interessante, eu nunca tive um sonho de ir para fora. Eu tinha um sonho de falar inglês. Não importava onde. Tanto é que, quando eu era mais jovem, era falar inglês. E aí, pelo dinheiro, eu falei, o mais barato é Estados Unidos, mas tinha Inglaterra, tinha Austrália, mas a passagem aérea era mais cara. Então, eu não tinha lugar, eu só queria falar inglês. Então, no meu caso, eu não tinha um sonho de ir para fora. Eu tinha um sonho de falar inglês, de me desenvolver. E aí, um dos pontos que eu falo assim, desenvolva-se. Aprenda todo dia. Porque talvez aquele momento, quando tiver oportunidade, você está preparada. Aprenda. Não foque só, quero ir para fora. Mas só ir para fora? Então pega uma viagem, vai lá, fica 40 dias, 30 dias, pega as férias todas, vai viver. É só isso? Não é isso. Quero ter então tem todo um plano para se construir. E aí, como é que você se sustenta nesse plano? Quais são suas habilidades? Você vai para um país que não fala outra língua, inglês. Agora você pode até com um aparelho já falar, né? Então tá mais fácil. Mas enfim, o que você quer? Você vai ficar feliz? Eu quero ir para fora. Mas você vai ficar feliz sendo babá? Não. Então não é ir para fora. É ir para fora, mas trabalhar como analista de marketing. Então a gente tem que trabalhar nesse plano que vai te deixar feliz. Então, nesse processo de mentoria, o que eu faço muito é isso, né? Traça norte, traça cenário, traça planos. Se você quiser escrever bem, quem não quiser escrever não escreve, mas tem que ter plano. E cada dia trabalhar para atingir aquele plano. Não é fácil, a gente desmorona. Várias vezes. A gente, às vezes, esquece o plano. A gente faz ações que, tipo assim, nossa, nada a ver na direção do plano, mas também seja muito gentil com você mesmo. Boa. Tem que ter gentileza. Você acha que essas crenças limitantes que não permitem a gente até traçar o plano é mais recorrente nas mulheres? Eu acho que a gente fala mais.
Eu acho que nós, mulheres, a gente fala mais. Fala demais até. Quando a gente encontra com amigas, a gente fala de tudo. De Fala relacionamento, de casamento, de filho, não sei o quê, né? A gente fala demais. E aí, eu pelo menos, eu não sou um homem, mas eu tenho referências masculinas. E quando eu vejo as minhas referências, talvez eu tenha que ampliar as minhas referências masculinas. Talvez as minhas, elas estão muito polarizadas. Mas quando eles se falam, eles não se falam de vida, assim, de relacionamento. Jamais. Não, assim, não sei. Não falam. Eu não sei se meu marido fala de relacionamento com os amigos, né? Não falo, porque às vezes eu pergunto mas e ele te contou alguma coisa? Não, eu falo, mas e você não sabe? Ele, não. Mas eu sei que eles também têm crenças limitantes. Sim. E isso eu falei, teve um evento que a gente teve, e eu falei assim, a gente tem que ter um cuidado com o ser humano. Então, como a gente fala com as mulheres, como a gente fala também com os homens, eles também têm pontos de dor. Verdade. Então, a gente só tem que ter respeito ao ser humano. Talvez ele não fale muito, mas talvez lá dentro tem coisa doendo e tem coisa machucando. E precisa de ajuda de alguma forma. Precisa de ajuda de alguma forma. E talvez a ajuda para essa pessoa é uma ajuda mais silente. E tá tudo bem. Mas eu acho que então todos temos crenças limitantes, não é exclusivo das mulheres, mas eu acho que nós falamos bastante. E é claro, quando a gente vê uma sociedade que tem um feminicídio muito grande, a gente talvez tem um olhar de mais cuidado com as mulheres, mas eu também acredito que a gente também tem que cuidar dos nossos homens. Verdade. Para finalizar, porque nosso tempo está acabando, a gente ficaria aqui um dia inteiro, já estou super interessada, quando a gente der um corte aqui a gente vai falar sobre isso. Não estou preparada, preciso estar 100% preparada para me candidatar a uma vaga, para me candidatar a um projeto, para me candidatar a algo novo na minha trajetória profissional? Preciso pesquisar sobre essa vaga. Boa. Essa vaga te merece? Boa. Essa vaga é onde você vai ser feliz? Boa, muito bom falar sobre isso, porque as pessoas... Essa vaga vai ser... Às vezes pensam só no dinheiro, não é? A cultura. É lá que você gostaria... Você gostaria de trabalhar lá? Sim. Olhe suas habilidades. Você acha que dá? Você aplica. Então se joga. Mas observe a cultura. Observe esse lugar. Observe essa posição. É para você mesma ou não? Ou vai muito porque, é a empresa dos meus sonhos. Mas é a empresa dos seus sonhos, mas talvez potencializando todas as suas habilidades. Sim, cultura é uma coisa muito importante, né? E tem que saber que em momentos de dificuldade, quando a gente está em busca de oportunidades, se a gente, por exemplo, está num momento de transição, é claro que a gente vai buscar, mas a gente tem que fazer o mínimo de coerência com quem nós somos e se essa posição é pra gente mesmo. Tem que ir. Não tem 100%? O meu inglês é fluente, ele é mais ou menos? Depende. Se precisar muito fluente, realmente não vai dar. Mas quem vai saber se eu ainda não conversei com a empresa, né? Então, acho que podemos ir. Agora, realmente, aí até um ponto, né? Tem coisas que não dão liga mesmo. E aí, só mandar currículo também não é legal. Ainda mais agora com a inteligência artificial, que já vai fazendo esse pré-filtro, e a gente também não fica um pouco decepcionada, que tipo, nossa, mandei tantos e ninguém me respondeu. E aí é um conselho mesmo. Veja se tem match, tem que ter match, e trabalhe no seu currículo de acordo com aquela posição. Porque às vezes o seu currículo, ele realça, você tem várias qualidades, mas aquela posição, ela exige uma qualidade específica. Trabalhe mais essa qualidade específica. Porque no fundo tem duas pontas aí com necessidades reais, o empregador e o empregado, né? E também do ponto de vista do empregador, é muito ruim quando essa vaga é preenchida por alguém que não atende, que não entrega, que não está dentro daquelas expectativas que a empresa precisa. Correto. Porque é péssimo a gente contratar e daqui a 2, 3 meses ter que demitir, ter que trocar. É péssimo para a empresa, é péssimo para o profissional, ou seja, é péssimo para todo o sistema. Né? Então, assim, não precisa de ter 100%, mesmo porque hoje eu acho que as nossas vagas, elas exigem muita coisa, né? Tem que ser muito polivalente. Sim. Mas a gente não tem que estar preparado 100%, mas a gente tem que ter a vontade de querer se preparar sempre. Muito bom. Aprendizado contínuo. Esse não pode parar. Não pode parar nunca. E é a única coisa que a gente morre e vai lá pro caixão e tá lá com a gente, né? Esse é o conhecimento. Ninguém tasca, é seu. Ninguém então, tasca. Assim, se autodesenvolva, aprenda mais, pesquise, leia.
Não tem tempo. Mas é no caos mesmo que a gente vai indo. É no caos, vai lendo, vai aprendendo. E hoje em dia tá muito mais fácil do que era anos atrás, quando a gente foi para os Estados Unidos, por exemplo, que a gente andava com um dicionáriozinho na mão, lendo as palavras, porque hoje o conhecimento tá aí, tem muita coisa gratuita. Agora, é fácil e difícil, porque agora tem muito. Então, assim, a escassez é ruim, a mudança também ela não é tão boa. Então a gente sabe, por isso que eu falei, é o equilíbrio novamente. Veja as pontes que você quer pesquisar, veja o que você quer aprender para se tornar melhor e estar preparado para quaisquer oportunidades que a vida trouxer. Porque só o conhecimento transforma. É isso aí. E a gente está preparado. É o cavalo selado. É isso aí. Não passa muitas vezes pela nossa frente. É clichê, mas é verdade. É verdade. E quando passar, se a gente estiver planejado, talvez, minimamente que seja, e preparada, com certeza vai dar bom, com certeza a vaga vai acontecer, com certeza o projeto vai ser entregue, ou a empresa vai ser vendida ou comprada, dependendo de onde você esteja naquele processo, naquele caminho, naquele dia, naquela hora. A minha dica seria: busque conhecimento. Encontre ambientes seguros para você também expressar suas insatisfações. Elas vão existir, elas não tem jeito, tem insatisfação mesmo. Procure ambientes seguros para você expressar sua insatisfação. Tenha esse mindset de mudar, de melhorar, mas sobretudo tenha um plano. E aí, através de mentorias, através de coaches, através de especialistas ou amigos ou colegas de trabalho que você visualizou alguma apresentação, uma inspiração. Talvez ele fez uma apresentação tão legal, vai bater um papo com ele para ver assim, como é que ele se manca, como que ele faz uma apresentação legal, ou então às vezes ele fez um comentário lá legal de uma coisa específica tecnicamente, que ele fez uma integração nova, que otimizou. Oi, como é que você fez? Oi, como é que você fez? Então, assim, busque informação, tenha ambientes seguros e, principalmente, seja feliz fazendo o que você esteja fazendo. A gente fala muito isso aqui, que é muito importante que a pessoa esteja feliz no ambiente de trabalho, esteja feliz com a liderança, com os projetos, porque a gente passa mais tempo dentro das organizações do que dentro das nossas casas. Então, de que vale a pena a gente se dedicar tanto a uma empresa, se dedicar tanto a alguém, a um patrão, uma empresa, um projeto, se a gente não gosta daquilo que a gente faz, né? Qual que é o meu porquê ali dentro? Por que eu estou ali? O que é que vai me trazer de felicidade? Porque a vida é muito curta. Isso aí. Né? Gratidão e generosidade com a gente mesmo. Acho que também a gente fala muito disso pro outro, né? A gente fala muito do outro, eu falo muito do outro, mas também a gente tem que olhar a gente mesmo, né? Ser grato pela nossa caminhada até aqui e ser generosa com a gente mesmo para continuar caminhando, traçando novos planos, novos sonhos, novas conquistas e novas pessoas ao nosso redor, também crescendo e reconstruindo suas carreiras e suas vidas. Obrigada, muito obrigada, adorei conversar com você, ficaria aqui muitas horas. Quando cortar eu quero saber mais da mentoria. E que a sua trajetória seja ainda muito longa e linda e cheia de projetos, que eu já vi que você é uma mulher que gosta de desafio e que você cresça e apareça. Obrigada. Muitíssimo obrigada, Priscila, Lusa Group, foi um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês e é isso aí, isso também faz parte do plano de disseminar conhecimento e compartilhar histórias e experiências. Obrigada. Muito grata a vocês. Obrigada. Esse foi mais um LusaCast, fiquem ligados e até o próximo.